Amém? Tema da mensagem dessa noite, esse que está projetado aqui atrás: não sepulte os planos de Deus. Deus tem planos sobre a sua vida, você crê nisso? Sim ou não? Amém. Então você não pode sepultar os planos de Deus. Pastor, mas Deus não é todo-poderoso? Sim, Deus é todo-poderoso. Mas se Deus é todo-poderoso, quem sou eu para impedir os planos dele sobre a minha vida? Vamos olhar um pouquinho para a história? Qual era o plano de Deus sobre a vida de Adão e Eva? Era um plano perfeito, sim ou não? E aí o que aconteceu? Quando eles colocaram a mão, o pecado entrou na raça humana. Quando os espias foram avistar a terra prometida, foram 12. Josué e Caleb vieram com um relatório todo positivo, era para eles avançarem, até porque Deus já tinha dito: eu estarei com vocês e vocês desapossarão os moradores da terra que mana leite e mel, da terra de Canaã, e eu vou entregar para vocês toda essa dimensão. 12 homens, 2 acreditaram. Desses 12, 10 desses homens contaminaram o coração do povo com um relatório negativo a respeito da terra prometida. E a pergunta que a gente faz é: eles foram frustrados ou não? Toda uma nação foi frustrada por conta do negativismo, do pessimismo, e porque, na verdade, eles estavam com os seus olhos no Egito. E nós não estamos com os nossos olhos no Egito, verdadeiramente. Então, observe, nós podemos atrasar os propósitos de Deus sobre a nossa vida, dependendo das nossas ações e reações das nossas escolhas, e podemos, porque Deus nos dá o direito da escolha, abrirmos mão dos propósitos de Deus. Pastor, a gente pode abrir mão do propósito de Deus? A gente não deve, mas tem gente que infelizmente abre mão do propósito de Deus. Um exemplo bíblico: Judas Iscariotes. Vocês vão te convir comigo que o propósito de Deus maior sobre a vida dele era que ele prevalecesse. Mas aí ele nega Jesus e tudo aquilo que Deus tinha projetado também para a vida dele se frustrou. Embora que haviam profecias do Antigo Testamento de que alguém trairia o Senhor Jesus. Então, para que nós não sepultemos os planos de Deus em nossas vidas, nós vamos precisar olhar com os nossos olhos diretamente para Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte para nós no verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois os outros textos da mensagem vão ser projetadas aqui as referências. E aí você vai folhando a sua Bíblia e vai abrindo os textos, por gentileza. Hebreus 12, 1 e 2 diz o seguinte para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Amém? Então, se nós não queremos, de verdade, abrir mão dos propósitos de Deus, se nós não queremos sepultar os propósitos de Deus sobre a nossa vida, o texto de Hebreus ele vai dizer para nós que nós temos que olhar para as testemunhas em nossa volta, e ele está aqui fazendo uma referência ao capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Ele vai dizer para nós que nós temos que livrar-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. E eu particularmente acho que uma das coisas que mais atrapalha o povo de Deus continua sendo a incredulidade. Infelizmente, incredulidade, falta de fé, falta de confiança, falta de acreditar, falta de visão, falta de anseio por viver os propósitos de Deus. Me vem à mente aqui agora um pastor chamado Domingos. Alguns de nós conhecemos o pastor Domingos, lá da PIB de Marília. O pastor Domingos, ele começou a sua igreja, ele foi convidado a ser pastor daquela igreja, e ele contou uma vez um testemunho que eu acho que encaixa muito bem com isso aqui. Ele, quando chegava na reunião dos pastores, a igreja dele era uma igreja pequena, menor do que a nossa igreja aqui, tinha 100 e poucas pessoas,
metade do que nós temos aqui como membros dessa igreja, a gente tem mais de quase 300 pessoas congregadas e contando com as crianças e os adultos e as pessoas que nos visitam constantemente. E o pastor Domingos, ele ia para a reunião dos pastores e ele falava de uma multidão de salvos. Ele falava de muitas pessoas que haveriam de se salvar na cidade de Marília. E alguns pastores davam risada na cara do pastor Domingos. Alguns diziam, mas esse cara está falando besteira, porque a igreja dele é uma das menores que tem aqui na cidade, e como é que ele está enxergando isso na realidade que ele vive? Bom, resta dizer que ele se voltou para a visão celular, que é a nossa visão de uma igreja em células, e aquela igreja começou a crescer, começou a se desenvolver, aquela igreja começou a alcançar vidas e mais vidas e mais vidas. Daqui a pouco eles alugaram um salão mais ou menos do tamanho desse que a gente está visualizando, e ali muita gente começou a chegar. No comecinho parece que era um grupo pequeno, porque o salão era muito grande, mas aí daqui a pouco começou a chegar gente, Deus foi acrescentando vidas e mais vidas, e hoje eles compraram um terreno já há alguns anos atrás. Na verdade é um sítio, não é nem na área urbana da cidade, é afastado da cidade. Compraram um sítio e agora, recentemente, eles inauguraram um templo para comportar, acho que 10 mil pessoas. Ei, você ouviu bem o que eu acabei de dizer? Isso é olhar para Jesus, não se embaraçar com as coisas dessa vida e seguir com os olhos fitos em Jesus. Não importa o que as pessoas vão falar. Nós não estamos preocupados com o que as pessoas vão falar, nós estamos preocupados com o que Deus está falando, com o que Deus está achando do que nós estamos fazendo. E Naldo, falando aqui, foi muito certeiro, nós estamos fazendo o que estamos fazendo como liderança, a igreja, e os líderes de célula, e os irmãos que estão aí engajados na visão, no ministério, fazem parte dessa história, desde o começo, muitos outros chegaram depois. Por quê? Porque nós não queremos que o nome Betel seja engrandecido, nós queremos que o nome de Jesus seja glorificado. O que fazemos é para Jesus, é para a glória de Jesus, é tudo por Ele, é para Ele, e é só para Ele que a gente faz. Nós não fazemos para o pastor, eu não alcanço vidas para o pastor dessa igreja, eu não falo de Jesus lá fora para que o pastor, o meu pastor, fique feliz, embora que o pastor também fique muito feliz. É lógico que a gente fica feliz de ver as nossas ovelhas reproduzindo frutos e dando vida a outras vidas e levando esperança onde não existe esperança. É lógico que a gente fica contente, e é lógico que eu, como pastor dessa igreja, estou empenhado em dar a minha vida por amor a essa igreja, mas não apenas de uma forma falada, de uma forma prática. A gente, daqui a pouco, quando for sair daqui, nós vamos precisar de arregaçar as nossas mangas, e nós vamos precisar trabalhar bastante, vai ter muito trabalho. E quando eu penso em tudo isso que nós estamos vivendo, que nós já vivemos, e olha que já trabalhamos bastante em reforma de templo, essa vai ser a nossa 4ª experiência, em 6 anos de existência, a gente faz o que faz com muita alegria, com muita satisfação. E a gente faz para que o nome de Deus seja glorificado, mas também, irmão, para que você possa estar feliz, para que você possa ter, sabe, contentamento, ter alegria, porque o reino de Deus também é feito de alegria, de contentamento. O reino de Deus é feito de churrasco. Ei, sim ou não? Ninguém gosta disso? Sim, os casais vencedores, inclusive, eu não sei se vai ser churrasco, o que vai ser, mas o encerramento nosso vai ser uma saída aí, pizza, não sei o que vai ser, eu sei que vai ser coisa boa. A gente tem que celebrar a vida. A gente tem que celebrar, nós temos que nos alegrar com as coisas que Deus está fazendo. Gente, dia que a gente botar a mão na caneta para assinar esse contrato, a gente tem que celebrar muito e agradecer a Deus, porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. Eu não olho para as nossas condições nem para a nossa realidade, embora a gente tenha que ter os pés no chão e ter sabedoria. Mas os meus olhos e os olhos dessa liderança está fito em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós observamos um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, por exemplo, em suas palavras nós entendemos que
o que é sepultar os planos de Deus. Lucas capítulo 22, 42, vai dar um vislumbre para a gente do que é isso. Aliás, o que não é sepultar os planos de Deus, o que é fixar-se nos propósitos de Deus e não abrir mão, mesmo que isso exija a própria vida. Nós estamos falando do próprio Jesus, observe as palavras dele. Ele não abriu mão, ele não abriu mão. E eu não vou abrir mão e você não vai abrir mão até o final da nossa vida. Observa, Jesus aqui, ele está no momento mais difícil da sua vida. Ele está para ser crucificado, para ser entregue aos seus torturadores, aqueles que vão cuspir em Jesus, que vão bater em Jesus, que vão esfolar Jesus vivo, que vão colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E ali no Getsemane ele diz: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. E aí ele conclui dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O lado humano de Jesus, irmãos, é natural que ele estava com medo. Ei, Jesus era como eu e como você, com sentimentos. Quando nós observamos Jesus na beira de um poço, os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida, significa que eles tinham fome. E aí aquela mulher chega para Jesus e ele então fala sobre água viva e diz que queria um pouco de água, e ela fala: como é que você pode pedir água? E aí ele começa a estender a conversa, e nós temos muitos detalhes. Nós temos Jesus se sentindo cansado, com sede, com fome, homem como eu e como você, mas alguém que se compadeceu de nós e não abriu mão dos propósitos de Deus. Amém? Olhe para dentro do seu coração hoje e responda há uma pergunta que eu quero lhe fazer. Até que ponto você está disposto a pagar o preço para que o nome de Jesus, que lhe salvou, seja glorificado de fato? Eu estou disposto a pagar com a minha própria vida até o final da minha vida. E de verdade eu espero que você, como servo de Deus, da mesma forma, até o final da sua vida e com a sua própria vida, se for o caso. Amém? Gente, os céus, ele já manifestam a glória de Deus. E nós precisamos compreender a importância de não sepultarmos os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então, a pergunta que a gente faz nesse momento é: como não sepultar os propósitos de Deus sobre a nossa vida? Primeiro lugar, eu vou correr um pouco agora para a gente remir o tempo. Primeiro, ande com as pessoas fazem parte dos planos de Deus em nossas vidas. Nós somos um corpo, nós somos igreja. Você precisa caminhar com gente, você precisa dar a sua mão para mim, eu preciso dar a minha mão para você. Nós precisamos seguir unidos, nós precisamos dar as nossas mãos, e quando alguém se sentir enfraquecido, a gente fala: opa, estamos juntos. Mas não é, gente, de verdade, aquele estamos juntos da boca para fora. É dizer, estamos juntos para aquilo que der e vier, e quando os desafios vierem, nós abraçarmos juntos, nós avançarmos juntos, e nós seguimos juntos até o final. Agora, os ventos sopram, e quando os ventos sopram, às vezes parece que algumas pessoas, a tendência é com que elas fiquem olhando, alguns se sentem amedrontados, está dentro da normalidade, não se esquece disso, porque nós somos seres humanos. Mas aí entra a importância da vida da igreja. Se eu estou vendo que ele está amedrontado, que ela está amedrontada, eu posso trazer uma palavra de bom ânimo e dizer: vamos junto, porque tem mais de Deus para nós. Amém? Então, diga em alto e bom som: tem mais de Deus para nós. Agora vocês vão falar como Betel. Vamos lá, todos juntos? Tem mais de Deus para nós. Você crê nisso? Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você não está aplaudindo a homens, mas o Deus que é o Senhor dos céus e da terra. Paulo falando sobre essa importância dessa diversidade, dessa unidade, dessa diversidade chamada igreja e dessa unidade chamada corpo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos um único corpo, nós não somos parte do corpo, nós não somos corpos à parte, nós não compomos elementos distintos, não, nós formamos um único corpo. É lógico que cada um tem a sua função. Quando eu olho para as minhas mãos, eu consigo enxergar aquilo que Deus me deu de algo tão precioso, porque com as minhas mãos eu consigo fazer tantas coisas. Mas o que seria das minhas mãos
se eu não tivesse os meus pés? O que seria dessa minha mão se eu não tivesse um único dedo? Se eu tirasse esse dedo, qual que é o nome desse dedo aqui? Vocês que manjam da história? Polegar. Então, se eu tirasse esse dedo, faria ou não a diferença? Ah, meu irmão, você não tem ideia da diferença que faz. Se eu vou segurar um copo, ele é a base. Ele vai me ajudar. Se eu não tiver esse dedo aqui, vai ficar um pouco mais difícil. Até consigo fazer um copinho pequeno, mas um copo grande já fica mais difícil. Então, há uma beleza nessa diversidade chamada igreja. Colossenses 3,15, Paulo também falando que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A questão é, ao andar com as pessoas, aprenda que Deus te chamou para 3 coisas importantes. Primeiro, capacitá-las. Diga, capacitá-las. Segundo, ajudá-las. E em terceiro, fazê-las alcançar. Para ficar bem bonito, vamos de novo? Fazê-las alcançar. Vamos lá? Todos juntos? Alcançar o quê, pastor? Alcançar o reino de Deus aqui nessa terra. Fazermos possível o reino de Deus aqui nessa terra. Eu preciso ensinar as pessoas o que é o reino de Deus, eu preciso de caminhar com as pessoas, mostrando o que é o reino de Deus, e eu preciso capacitar essas pessoas para que elas possam fluir no reino de Deus aqui na terra. E é tão bom quando as pessoas conseguem fluir nas asas do Espírito, sendo capacitadas pelo Senhor. A propósito, Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 4, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual que é o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, seja edificado. Agora, qual o objetivo principal? Até que todos, não é alguns, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. E que medida é essa? É uma medida de entrega, é uma medida de amor, é uma medida sacrificial, é uma medida de despojamento de si mesmo, inclusive das suas próprias vontades. Alguns meses atrás eu fui pregar lá em Piracicaba, na igreja do pastor Ricardo, um amigão nosso, querido. Era para ele estar ministrando no aniversário da Betel esse ano e aconteceu uma impossibilidade, ele não pôde ir, não pôde estar aqui conosco. Quem sabe no ano que vem, em algum momento, ele vai estar aqui, alguns de vocês vão poder conhecer o pastor Ricardo. E aí, conversando com o pastor Ricardo, ele viveu muito do que a gente está vivendo aqui. E eu me lembro que eu perguntei para ele, né, como que foi o processo da transição, de uma mudança que eles fizeram para o prédio onde eles estão agora, que é um prédio bem espaçoso, bem grande, muito parecido com aquilo que a gente está visualizando. Eu falei, Ricardo, vocês estavam aonde? A gente estava no bairro X. Daqui lá, quantos quilômetros? Ele falou, aproximadamente 4 quilômetros. Eu falei, interessante, porque quando eu estive lá com ele, a gente já estava em conversação com o proprietário desse salão. 4 quilômetros. Eu falei, e aí a questão de locomoção, de deslocamento do pessoal, como que é? Ele falou, Alexandre, aqui não passa ônibus perto, muitas pessoas vêm de carro, com seus carros próprios, tem gente que vem de Uber, tem gente que vem de bicicleta. Eu falei, interessante, que é mais ou menos a história que a gente vive lá. Um ajuda o outro, e a gente vai se ajudando, e Deus tem abençoado. O que eu quero dizer com isso é que uma mudança não foi empecilho para que a igreja continuasse avançando. Ali eles entenderam, e a partir desse entendimento, Deus acrescentou muito mais vidas. Irmãos, hoje, depois dessa mudança que eles viveram, Deus acrescentou tanta gente na vida daquela igreja, tanta gente chegou, tanta gente nova, tantas pessoas capacitadas, tantas pessoas que entenderam que a Betesda, é o nome dessa igreja, era o lugar deles. Que bênção! Eu fico muito feliz com o que Deus está fazendo no mundo afora. Eu queria que você se lembrasse de uma coisa muito importante. Lá no final da nossa jornada aqui nessa terra, no final de tudo, a vitória de quem
você vai investir sua vida, em quem você vai dedicar a sua vida, vai abençoar, vai levar a pessoa a entender os propósitos de Deus, a vitória não vai ser só dela, a vitória vai ser sua também, em nome de Jesus. Então, o que eu consigo contemplar, a partir dessa palavra nessa noite, que nós vamos ver muitas pessoas vitoriosas ao nosso lado, em nome de Jesus. Nós vamos ver famílias sendo restauradas, já vemos isso. Nós vamos ver casais se unindo novamente no propósito de glorificarem a Deus, nós já estamos vendo isso. Nós vamos ver casais que estavam separados, marido para um lado, mulher para o outro, que já vemos isso também, e Deus vindo com a restauração. Nós vamos ver pessoas que vivem a dependência química sendo restauradas, já vemos isso aqui no nosso meio, também para a glória do nome do Senhor. Tanta coisa boa. Mas sabe o que eu quero que você guarde no seu coração? E eu quero que você traga como algo a ser buscado por você, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, é de que o que a gente está vivendo é só o começo. Você acha que não entendeu, irmão? Não é possível, você não entendeu. Acho que você não conseguiu entender o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer a partir da sua vida. Da sua vida. O que nós estamos vivendo é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer a partir da sua vida, a partir da minha vida. Que Deus seja o centro de tudo isso. Segundo lugar, gente, renove-se constantemente. Abre o seu coração para receber renovação. Quantas vezes na minha vida eu precisei de provar da renovação que vinha dos céus. E o texto então de Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 em diante, vai dizer, Paulo falando novamente, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor. Diga amor. Por que amor, pastor? Porque Paulo diz que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. É para vivermos como? Em paz. Então, o que eu preciso fazer? Mover-me constantemente para que o nome do Senhor seja glorificado e eu não sepulte os planos de Deus. Precisa de movimento, meu querido. Você precisa de se mover. O que não está bom na tua vida? Você tem que encarar o que não está bom. Ah, minha vida com Deus não está bom, então tem que mudar. Ah, eu não estou conseguindo orar. Tem que mudar. Ah, eu tenho 10 anos de jornada, não consigo firmar um propósito de oração. Está faltando uma postura, uma firmeza. A gente não consegue orar dentro de casa junto, eu com a minha esposa. Tem alguma coisa errada aí. Ou tem alguma potestade rodeando por lá, ou é orgulho de um ou do outro, porque isso tem que ser vencido. Você não quer ter uma família vencedora em nome de Jesus? Então você tem que orar com a sua esposa. Você tem que orar com os seus filhos. Vocês precisam se movimentar nessa direção. Uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes. Em nome de Jesus, entenda isso. A sua igreja vai ser forte se a sua casa for forte. Essa igreja vai ser mais forte se as nossas casas forem muito mais fortes. Como ser renovado de forma constante? Desenvolva a sua fé. Sabe, gente, nós precisamos às vezes esticar a nossa fé. Nós precisamos dar uma esticada na nossa fé. A gente precisa. E quer que eu diga uma coisa? Graças a Deus, porque Deus coloca a gente para esticar a nossa fé. E o que é isso, pastor? Não estou entendendo. Você vai precisar de dar um passo de fé. Você vai precisar de se movimentar por fé. Você vai precisar de fazer com que a teoria bíblica, daquilo que você aprendeu, quem sabe até aquilo que você ensina agora, hoje, quem sabe, se torne uma realidade na sua experiência. Está dando para entender? É mais ou menos assim. Não adianta a gente falar de fé. Você tem que se mover por fé, você tem que ir por fé, faz isso pela fé, e não sei o que, e fé, falar de fé, só falar de fé, e não se movimentar por fé, não se mover por fé. Nós não darmos um passo de fé. Nós simplesmente, irmãos, nós temos duas opções. Ou perpetuamos o passado ou avançamos pela fé. Passado na minha vida já era.
Não vou perpetuar, nós não vamos perpetuar o nosso passado, irmãos, depender de mim como pastor dessa igreja, nós não vamos perpetuar o nosso passado. Sabe por quê? Porque o passado vai trazer para nós aqueles pensamentos do comodismo. Ai, que bom, uma época menos ameaçadora às vezes. Nossa, mas está tudo tão bom desse jeito, está tudo muito tranquilo. Não, a gente tem que ser arrojado sim, na nossa vida como igreja e você na sua vida pessoal. Como é que está? Você está satisfeito com o teu trabalho? Não, não estou satisfeito, estou meio injuriado, está acontecendo uns negócios lá. Vai prestar concurso, irmão, estuda, vai prestar concurso. De vez em quando pinta uns concursos por aí, diversos tipos de concursos, concurso para o Correio, concurso para o Tribunal de Contas, concurso federal, estadual, concurso do Estado, para professor, um monte de coisa. Vai fazer um curso novo. Nossa, mas eu tenho tanta coisa que é prioridade na sua vida, então crescer na sua vida profissional não é uma prioridade. Porque o dia que for prioridade, você vai pagar um curso bom para você. Você vai pagar, você vai botar a mão no seu bolso e vai pagar. Eu queria me aprofundar nos meus estudos teológicos um dia. O que eu tive que fazer? Eu tive que pagar o meu mestrado. Saiu do meu bolso, não foi a igreja que pagou para mim. Lá atrás, já tem muitos anos que eu consegui. Mas eu queria, não é para o ego, né? Eu queria conhecer mais, eu queria dar um avanço a mais, um passo a mais nos conhecimentos bíblicos. Eu queria me aprofundar, e eu sabia que tinha um preço. Naquela época, irmãos, foi mais de 10 mil reais. Naquela época, por Deus. A Helenice me ajudou, a gente trabalhando junto, mensalidade, pegava um pouquinho dali, espremia aqui e ali e tal. Paguei preço. Não quis. Você quer? Então você vai ter um preço a pagar. Escute o que eu vou te falar. Crescimento, em primeiro lugar, dói, e crescimento tem um preço a ser pago. Mas quando ele vem, é maravilhoso. Sim ou não? Vamos lá, se você ganhar 2 mil reais, 3 mil reais, e você a partir de um curso, de um concurso que você faz, consegue passar num concurso e o salário vai ser 6, 7. É melhor do que 3 ou não? Ei, só doido para não concordar. Muito melhor. É o dobro. Nós estamos falando mais que o dobro. Então se esforce em nome de Jesus. Mova-se constantemente, mova-se, mova-se. Deixa o comodismo, abandona o comodismo. Está bom do jeito que está, mas pode melhorar? Então vamos para cima em nome de Jesus. Então desenvolva a sua fé, Deus vai esticar a sua fé. Atente para os sinais dos céus. É só o que eu posso dizer. Deus vai sinalizar, Deus vai mostrar, Deus vai falar, filhão, está aqui, ó, você só não vai avançar, me perdoa a expressão, se for muito xarope. Você não entender nada que Deus está querendo fazer. Deus coloca os recursos. Se você não avançar, tem alguma coisa muito errada na tua vida. Você precisa acreditar, precisa confiar, disponha-se ao crescimento, que sempre é desafiador, ande com ousadia, tenha uma mentalidade de céu na terra, manifeste o céu aqui na terra, e faça o céu descer aqui na terra, irmão, em nome de Jesus. Mas eu não tenho esse poder. Você está enganado. Você tem esse poder. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em você? Se ele habita em você, você tem poder do céu para transformar o ambiente em sua volta. É por isso que a sua casa não é mais a mesma, é por isso que a sua família não é mais a mesma, é por isso que quando eu entro num determinado lugar, a atmosfera muda. Por quê? Porque o poder de Deus habita na minha vida. É, pastor, mas você não sabe o que eu estou vendo dentro da minha casa com meu marido. É luta em cima de luta. Pois bem, continue brilhando, continue sendo sal da terra, continue sendo luz do mundo, continue crendo, continue confiante. Deus vai te honrar, não desista em nome de Jesus. Pastor, mas cada vez que eu começo a orar, a coisa aperta para o meu lado. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Você não foi chamado, você não foi chamada para se mover por vistas. Você foi chamado, você foi chamada para se movimentar por fé. E o que é a fé?
É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1 nos diz sobre isso. Então, caminhe por fé. Esse é o tempo de não desistir. Não é para você desistir. Você não pode desistir da igreja. Ai, mas se caso der certo, tudo correr lá para frente. Não é para desistir, é para caminhar com a gente, é para dar a mão e falar, vamos junto. Vamos junto. Quem sabe alguns aqui vão ter que pagar um preço. E eu gostaria de dizer para você que não vai, mas eu também vou ter que pagar um preço. Todos nós. Então não desista. Esse é tempo de não desistir, é tempo de perseverar, é tempo de não sepultar aquilo que você nem começou. Tem gente que nem começou, já está sepultando os propósitos de Deus. Tem gente que nem começou, já está dizendo, acho que não vai dar certo. Ei, Deus não te chamou para isso, meu irmão. Ô Dário, você me permite? A gente, não é todo mundo da igreja que tem conhecimento, a gente já falou sobre isso, mas o Dário está começando um tratamento agora de um câncer de próstata. Vai começar agora, vai fazer cirurgia, depois está em tratamento. Alguns irmãos não sabiam disso. O Dário vai começar esse tratamento, vai passar por cirurgia. Ai, mas e se não? Já deu certo em nome de Jesus e a cura já veio para a honra e glória do nome do Senhor. Inaldo passou 2 vezes por câncer, irmãos, 2 vezes por cirurgia. Helenice passou 2 vezes por câncer, minha esposa, 2 vezes. Não vai dar certo? Que conversa que é? Essa não é conversa de servo de Deus, não. Você foi chamado para caminhar por fé e não por vistas. Você precisa entender que os propósitos de Deus sobre a sua vida não serão frustrados e não deixarão de se cumprir. Apenas não se cumprirão se no seu coração você travar a coisa, irmão. Presta atenção no que eu estou te falando agora. Isso é muito sério. Deus está querendo fazer, Deus está motivando, Deus está movendo as águas. Aí você está lá assim, não, eu não mereço. Não merece mesmo. Mas você está lá, não mereço, não é para mim essa bênção. Eu acho que não, deixa para, não, eu acho que não, tira esse negócio de não vai dar certo da sua cabeça, tira, rasga do seu vocabulário. Palavras sobre si mesmo. A gente falou na semana passada o quê? Sobre profetizar a vida. Enche a tua boca para profetizar a vida sobre o seu trabalho, sobre as dificuldades, sobre tudo que você está vivendo hoje. Irmãos, eu estou profetizando vida. Estou profetizando vida sobre a minha célula. Eu já estou vendo a minha célula multiplicando. É a segunda reunião da multiplicação. A segunda reunião que a gente teve depois que multiplicou a nossa célula. Mas eu já estou contemplando multiplicação na célula, irmãos. Daqui a 1 ano, Deus abençoa, nós vamos multiplicar de novo. Não importa se vai ficar eu com a Helenice mais um. Nós vamos multiplicar, nós vamos expandir o reino. Quando eu passo pelas ruas de Itanhaém, quando eu vou andando aqui pelo Savoy, quando eu vou lá para o lado do centro, quando eu vou lá para o Bopiranga, quando eu vou lá para o lado do Gaivota, quando eu vou lá para Peruíbe, quando eu vou lá para Mongaguá, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro células nessas ruas, eu declaro vidas, eu declaro, Senhor Deus, vidas aos teus pés, Senhor, abençoa. Tem lugar que a gente teve célula frutífera e o sonho era de ter tantas células, lá no Guapurá, por exemplo, a gente sonhava com tantas células lá, e aí fechou a célula, não deu, não foi para frente, não temos uma célula lá hoje no Guapurá, mas é um sonho que a gente tem, porque é um lugar que tem tanta gente para ser alcançada, tanta gente para ser visitada. Lá para o lado, tantos lados, tantos lugares. Esse é tempo de não entrar no modo automático e quando a gente faz as coisas para Deus. Irmão, sai do automático, isso aí não vai levar a nada. Sai do automático, sai. Você tem que fazer com gosto, você tem que fazer com vida, você tem que fazer com vontade. Vai fazer, vai botar a mão para fazer uma coisa para o reino de Deus e até para a tua vida particular. Vai com vontade, porque daí dá certo. Se for para fazer meia boca, irmãos, Deus não tem que abençoar. Coração dividido não vai ser abençoado. Esse é tempo de prevalecer em meio às tentações. É tempo de seguir, de avançar e de alcançar. É tempo de mobilizar, é tempo de expandir. É tempo de estabelecer o reino de Deus. Isso é urgente, irmãos. Por último, eu quero finalizar com essa palavra.
Alcance o melhor de Deus e submeta-se à vontade dEle. Tem que ser a vontade de Deus para dar certo. Amém? Em nome de Jesus, o que a gente conversou aqui nessa noite, gente? Não sepulte os propósitos de Deus. Então, por último, 1 João 2,7 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você é alguém desse naipe aqui? Amém? Eu sou, e você ou não? Amém. Nós queremos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Tá, como é que eu posso para aceitar a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu faço para não abrir mão da vontade de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, você tem que deixar Deus tomar conta da tua vida, aceitando Jesus como seu Salvador. Se você é de igreja e está afastado, faz tempo que eu não vou na igreja, estou visitando a Betel nessa noite, mas olha, de verdade, pastor, eu entendo que agora chegou a hora de eu dar uma mudada na minha vida, de firmar de novo meus passos na presença do Senhor. Então você precisa de se reconciliar. Há pessoas que estão aqui nessa noite que precisam aceitar a Jesus porque ainda não fizeram isso nas suas vidas, e outros precisam de se reconciliar. Voltar de novo a ter aquela sede da oração, o primeiro amor e tantas outras coisas mais. Nós alcançamos o melhor de Deus para nós a partir de Jesus, lutando na unidade, vencendo na unidade e desfrutando o melhor de Deus na unidade. Existe uma força muito especial em algo que se chama unidade da igreja. Como a gente consegue fazer tanta coisa junto aqui, de forma assim maravilhosa. Uma igreja unida avança e não fica parada, manifesta aqui na terra o poder de Deus através das suas ações, não fica parada ou estagnada, ela deseja mais de Deus e ela ouve a voz do seu pastor, porque o seu pastor tem aprendido a ouvir a voz de Deus. Tem um dia que você não vai precisar ouvir a minha voz. Teria uma única possibilidade, mas nunca vai chegar esse dia. Pela fé no nome de Jesus. O dia que eu desobedecesse a Deus. Aí você não tem que ouvir ninguém que desobedece a Deus. Mas como pela fé eu vou morrer firmado na rocha, de pé juntinho na rocha até o final da vida, olha para a vida do seu pastor, olha para o testemunho do seu pastor. Se é uma pessoa que é digna de confiança, ouça a voz dele. Se não fosse, irmãos, digno da confiança, em primeiro lugar, que Deus olha lá do alto e coloca em nós, da responsabilidade, a gente não tem que seguir gente louca, a gente não tem que seguir gente insensata, a gente não tem que ouvir a voz de lobo e nem de salteador, que a gente não tem gente desse tipo, a gente não tem pastores assim aqui na Betel, e graças a Deus por isso, posso dizer por mim e pelos pastores que têm se chegado, que são membros dessa igreja. Duas palavrinhas aqui para a gente fechar essa palavra nessa noite. Peça a Deus sede pelos propósitos dele sobre a tua vida. Fala assim: Deus, me dá sede pelos teus propósitos, porque é bênção se você tiver sede dos propósitos de Deus. E lembre-se, Deus usará a liderança da igreja para esticar a sua fé. Nós estamos às vésperas de ter a nossa fé sendo esticada. Eu concluo dizendo: esse é tempo para avançarmos juntos, para nos comprometermos ainda mais com essa família. Agora é de fato a gente dizer: aqui viemos. Não, eu sou dessa família mesmo, estou junto de verdade, para valer até o fim. E esse é tempo para vivermos os planos de Deus sobre as nossas vidas. Em aquele texto lindo, eu não poderia deixar de firmá-lo diante de vocês, vai ser projetado aqui. Eu queria que todos lessem com um coração aberto para receberem essa verdade. E eu declaro que esse texto é profético sobre a tua vida. Agora abre o teu coração e deixa ele cair aí no teu coração, em nome de Jesus. Todos juntos vamos lá, a uma só voz, de forma linda, nós vamos ler esse texto. Vamos lá? Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém? Olha só, esse texto foi dito para Israel há muitos anos atrás. Mas esse texto, de verdade, eu creio que pode ser vivido por todos nós, para a honra e para a glória do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida que é o Senhor que sabe os planos que Ele tem sobre a tua história. É o Senhor que sabe os planos que Ele tem para nós como igreja. O que eu quero, que todos nós sonhemos os sonhos que já estão no coração de Deus. A gente só não pode atrapalhar o que Deus quer fazer. É mais ou menos assim, vamos sair da frente e vamos deixar Deus passar. E Deus passando, a nuvem se levantando, a gente só se coloca em marcha e vai atrás em nome de Jesus, porque vai dar certo, em nome de Jesus.